Jamais reposte um versículo bíblico sem antes fazer o que eu vou falar para você nesse vídeo. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus disse que ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos e que nós precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, a gente não pode ser inocente achando que todo mundo é bonzinho, confiando em pessoas que a gente nem conhece. Outro dia eu estava em uma rede social e de repente eu me deparei com alguns versículos bíblicos que não eram versículos bíblicos, na verdade eram interpretações. Só que a pessoa colocou a interpretação do jeito que ela entendeu lá e colocou entre aspas e embaixo o versículo. E isso me trouxe um gatilho para eu poder falar aqui nesse canal sobre a questão de que tem que ter muito cuidado ao pegar, printar, recortar e repostar algo que você achou bonito. Porque talvez você possa estar repostando algo que nem está na Bíblia, achando que aquilo é um versículo bíblico, confiando em alguém que você nem conhece. Então, qual a intenção da pessoa? A gente não sabe. Não vamos julgar a intenção do coração do outro. Porém, a gente precisa ser esperto. Outra situação também que pode acontecer é a pessoa lembrar de um versículo muito conhecido e escrever ele no status ou colocar na rede social dela e a gente achar bonito pegar e repostar e na verdade não está correto. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muita gente fala esse versículo da forma incorreta. Diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como esse versículo, que é extremamente conhecido, existem vários outros que as pessoas falam de uma forma que não está correta, muitas vezes com a intenção de beneficiar algo que ela quer falar ou algum pensamento dela. E outras vezes, até por ter ouvido tantas vezes a forma incorreta, a pessoa achou que era assim falar e postou. Aí você vai lá e vê, realmente, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando, na verdade, não foi isso que Jesus disse. Ele disse todas estas coisas. E quando a gente lê os versículos anteriores, a gente percebe que Jesus está falando das coisas básicas da vida. Quando a gente busca, em primeiro, o reino de Deus, Deus não deixa faltar as nossas necessidades reais, aquilo que a gente realmente precisa. Aí você vai lá, pega e reposta sem saber exatamente o que está escrito. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter sempre contato com a palavra, estar sempre lendo, memorizando versículos conhecidos, procurando realmente ver se é realmente aquilo que está escrito, que tem muita coisa que a gente ouviu a vida toda, mas não é exatamente assim, porque as pessoas saíram repetindo o que ouviu ou não ouviu direito, então a gente precisa ler a palavra, conhecer ela, e em segundo lugar, não custa nada. Achou o versículo bonitinho, achou interessante, achou que aquilo ali Deus falou no teu coração e que outras pessoas precisam ver aquele versículo naquele dia que você leu? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, ou pelo menos vai lá no Google e vê se aquele versículo fala aquilo dali mesmo. Porque às vezes uma vírgula, uma palavrinha, um todas, né, e as pode mudar totalmente o sentido daquela frase. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da Bíblia. A gente não pode passar algo que não está escrito. A gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, porque a gente pode estar errando. Ah, mas foi o outro lá que postou. Não, mas a gente poderia ter verificado se estava correto. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter muito contato com a palavra, porque aí quando a gente bater o olho, a gente vai ver que alguma coisa está incorreta. E a segunda coisa, mas não menos importante, é a gente sempre verificar antes de repostar. Não sair repostando as coisas sem saber exatamente o que está escrito naquele versículo. Amém? Então, que nós possamos, ao mesmo tempo, ser simples, mas também ser esperto, porque infelizmente a maldade existe. Tem pessoas usando a própria Bíblia para poder fazer com que as pessoas deixem de acreditar na Bíblia, deixem de acreditar em Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com certas pessoas que a gente mal conhece. Não estou dizendo para julgar as pessoas, mas ser esperto. Só dá uma olhadinha lá na sua Bíblia, dá uma olhadinha, nem que seja no Google lá para ver se realmente é aquilo que está escrito. Amém?
com essa palavra que Deus me deu para vocês hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e que você possa querer cada vez mais e mais conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado. Que Deus te abençoe e tchau, tchau.